Bom dia a todos, passando aqui nesta manhã de domingo, dia 3 de agosto de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. A palavra de hoje vai falar sobre os 3 tipos de fé que a Bíblia fala para nós e a qual mais agrada a Deus. Porque sem fé também é impossível agradar a Deus. Ela fica hoje em Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o 13. Diz para nós assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei fé e saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldado ao meu dispor. E faz isso e ele o fará. Ou melhor, fará tudo o que eu mandar. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse-lhe aos que o seguiram: Em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Israel era o povo de Deus. Mas eu vos digo que no mundo virão do ocidente e do ocidente e do oriente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Exteriormente, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse-lhes ao centurião: Vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O centurião de Cafarnaum, ele era um chefe da guarda romana. Ele tinha empregados a seu favor para fazer o que ele mandasse. Mas ele pessoalmente quis ir até a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi e disse para Jesus que o empregado dele se encontrava enfermo e que ele para curar o servo dele. E Jesus: eu vou na tua casa. Mas ele, reconhecendo que ele era mais humilde e pobre do que Jesus, porque Jesus, ele é o Rei, ele é o Senhor, ele é o Salvador de toda a humanidade. Aí ele disse: o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Diga somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Porém, Jesus disse: nunca vi tamanha fé como estou vendo agora. Vá, porque o teu servo já está curado. E o centurião foi. Então a fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus vira entre os judeus, porque nunca tinha o cuidado amoroso pelo próximo, de uma grande confiança em Cristo. O relato deste fato, bem como a aplicação de Cristo, ele fez concernimento aos judeus incrédulos e a advertência a todos os que podem ser privados das bênçãos divinas por apegar as tradições humanas ou deixar de orar e acreditar no poder de Deus. Então nós temos que orar e crer naquilo que nós não vemos, que é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer tudo para aqueles que nele crê. Há outro tipo de fé, vai se encontrar aqui em Mateus, também, capítulo 16, versículo 5 até o 8, que diz assim: Passando Jesus e seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse: Adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E ele razoou entre si, dizendo: E por que não
nos fornece de pão? E Jesus, percebendo isto, disse-lhe: por que razoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos terdes fornecido pão. Então eles não acreditavam naquilo que Jesus podia fazer. Eles viam Jesus fazer tantos milagres, prodígios e maravilhas, mas não estavam crendo que Jesus poderia prover o pão para aquele grupo de pessoas que estavam ali, que eram mais de 5.000 pessoas. Então essa nós devemos tomar cuidado, porque esta fé, ela pode mandar muitos para o lago de fogo e de enxofre, que é a fé incrédula. Agora temos também o outro tipo de fé que vai falar para nós em Tessalonicenses, ou melhor, João 12, 27. Diz assim para nós, 12, 35 ao 37. E disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um bom tempo. Ainda enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. E retirando-se, escondeu-se deles. A luz é o Senhor Jesus. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não iriam acreditar. Então os fariseus, eles tentavam uma maneira de pegar Jesus para levá-lo para a cruz e mandar matá-lo. Jesus já sabia que tinha que se cumprir este propósito de Deus, morrer lá na cruz para salvar a humanidade. Mas os fariseus não acreditavam no Senhor Jesus e em seus milagres. Eles até blasfemaram contra o Espírito Santo e muitos deles perderam a salvação, porque quem convence o homem do nosso erro, de nossas injustiças, de nossos pecados e nos ajuda em tudo que nós formos fazer é o Espírito Santo. Quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e batizamos nas águas, o nosso Deus, Ele nos dá o Espírito Santo, ao qual Jesus nos batiza com o Espírito Santo, para que nós possamos praticar a palavra de Deus, fazer tudo aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, e fugir dos prazeres mundanos, a qual também há esse outro tipo de fé, que se encontra aqui também em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Nos demais, irmão, rogai-vos para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É uma desculpa que eles arrumam para agarrar-se no pecado. Então, o apóstolo Paulo estava conseguindo fazer por Cristo o que Cristo foi feito, em parte, as orações do povo de Deus. Daí, a frequentemente pedir orações àqueles que se manifestavam certo de que é a vontade de Deus para a vida ministerial não seria plenamente cumprida sem orações, intercessões aos irmãos na fé. Então, esses princípios espirituais continuam valendo. Precisamos das orações uns dos outros, dos que crê no Senhor. E eles precisam das nossas também. Se houver contínua intercessão das igrejas, a vontade de Deus será realizada e propósito de Satanás frustrado. E o pleno poder do Espírito Santo será manifestado na vida de todos aqueles que crer. Então, os 3 tipos de fé, Deus vai falar para nós sobre esse trecho de Mateus capítulo 8, do 5 até o 13. Os 3 tipos de fé. A fé incrédula, a fé do grão de mostarda e a fé do centurião, aquela verdadeira, aquela